Eu sou a Ana Eu sou a Maju. e esse é o Anju Vegs! Esse é o nosso segundo vídeo da série de vídeos sobre exploração animal. E hoje vamos falar sobre porcos dentro da indústria da carne. Porcos são utilizados na alimentação, entretenimento e pesquisa. São mortos anualmente, só no Brasil, 46 milhões de suínos. Os porcos que são usados na alimentação, eles são colocados em celas chamadas parideiras. É uma espécie de estrutura em que tem baias e uma gaiola central. Lá eles colocam a porca, chamada de matriz, em que ela tem que nutrir os seus filhotes. São muitos filhotes e são espaços minúsculos em que não cabe muito menos a porca e seus filhotes. Então, com frequência são encontrados esses filhotes que nascem mortos ou que morreram e ficam mumificados. Os poucos que nascem vivos, eles não chegam nem à idade de desmame, porque eles acabam sucumbindo a doenças, a desidratação, a falta de alimentação. Então, os que são rejeitados, eles não são economicamente viáveis, então eles acabam sendo mortos pelos próprios funcionários. Gente, é muito cruel, de se ver, porque eles pegam os filhotes e jogam, assim, baldes, assim, como se não fosse nada. É horrível, horrível, horrível. Esses poucos que sobrevivem, eles precisam ser identificados. Então, eles cortam as orelhas desses porcos, etiquetam e arrancam seus dentes e rabos para evitar o canibalismo. É tão cruel que eles são tirados da mãe de 3 a 4 semanas de vida. Depois de 5 meses, eles são levados para celas de terminação, em que eles são colocados abarrotados, um em cima do outro, em cima dos seus próprios rejeitos. E é bem escuro também, então acontece muito canibalismo e muitos acabam morrendo. É horrível, horrível, horrível. Algumas porcas são escolhidas para substituir essas matrizes, geralmente pensando se elas têm mais potencial de terem bastante filhotes, então elas já se preparam para pegar esse lugar. A inseminação é feita artificialmente, porque preferem do que o acasalamento, porque daí tem mais chances de terem mais filhotes por vez. E é feita com os funcionários pegando o sêmen do macho e inserindo na fêmea com uma coisa que chamam de pork stork, ou traduzindo, cegonha de porco. E daí, quando está confirmado que elas estão grávidas, elas são levadas para outras celas, que tem duas opções na verdade. Uma é a individual, que elas ficam sozinhas, mas que nem as parideiras, são bem parecidas, porque são minúsculas. Para vocês terem uma noção, elas só conseguem dar um passo para frente, um passo para trás, não conseguem se virar, ficam naquele aperto e todo momento da gestação elas têm que ficar ali. E elas passam por muito estresse, a gente vê nos vídeos elas gritando assim de desespero, porque é extremamente degradante. E a outra opção, que seriam as grávidas todas abarrotadas juntas numa baia assim, e que elas ficam muito agressivas. O custo psicológico para essas porcas é assim, absurdo. Elas devem assim ficar num estresse, numa coisa psicológica absurda de tão ruim. E daí elas ficam lá naquelas condições, elas se agridem, se arranham. E também tem a questão que os porcos, se eles têm escolha, eles têm um lugar para ir no banheiro, um lugar para comer, um lugar para dormir. E ali elas ficam naquela coisa, tendo que fazer tudo no mesmo lugar. E daí, quando elas faltam uma semana para elas parirem, elas vão para essas celas parideiras. E às vezes elas já estão tão fracas, por conta até de agressões, porque elas são tão fracas que elas não conseguem levantar ou deitar. E os funcionários precisam que elas se levantem pelo menos uma vez no dia, então eles machucam elas, batem nelas para elas levantarem. E elas ficam com muitos machucados externos na pele, infecções. Elas estão tão fracas que às vezes elas não conseguem nem beber água, nem comer. Às vezes é só você ir pra frente, elas não conseguem nem fazer isso. E elas também
podem morrer antes mesmo de ter os filhos. Mas aí, se elas têm ali mesmo, nesse lugar minúsculo, elas têm eles e muitas vezes elas esmagam, matam eles, ou eles, como a Maju disse, eles já nascem mortos. Então, essa situação que ela tá ali presa, sem poder cuidar dos próprios filhotes, elas veem eles sofrendo e também sendo abusados de uma forma assim, não tem nem como explicar. Os homens arremessando, chutando, jogando coisas nos filhotes, até que eles são levados pro abate. E a porca vai ter que passar por tudo isso de novo 4 vezes nos próximos 2 anos. Até que ela vai pro abate também, ou é morta e descartada ali mesmo no lugar. E é dessa forma que essa indústria trata as porcas fêmeas mães. O termo criação extensiva significa simplesmente que os suínos nascem fora em uma espécie de casinha e depois eles são levados para galpões em que eles ficam na sua própria sujeira até os joelhos. E aí eu quero acabar com uma associação ridícula que o ser humano criou de associar o porco à sujeira. É tão ridículo porque o ser humano obriga os porcos a ficarem nas suas próprias sujeiras. Então quem é porco é o ser humano, tá? Os porcos, numa vida normal, eles viveriam de 10 a 20 anos de vida, mas muitos são mortos com 5 a 6 semanas de vida. Não vivem praticamente nada, né? O transporte feito da fazenda até os abatedouros são longas distâncias, e então eles enfrentam os mesmos problemas. Eles ficam sem comida, sem água, estressados, sem proteção solar e do frio. E eles chegam daquele jeito no abatedouro, assim, famintos, a ponto de devorarem o próprio chão. Sério, gente, eles devoram até o próprio chão. Daí eles esperam nesses lugares até outro dia, em que na manhã seguinte eles são levados para salas de matança. Eles são pastoreados à força, com bastões de choque. Aqueles que tentam fugir, eles são espancados. E muitos relutam assim nesse caminho, porque eles escutam, eles sentem o cheiro de sangue nesse caminho. Então eles relutam muito para não serem mortos. Agora eu vou começar a contar sobre os métodos de tortura. Gente, é tortura mesmo, tá? O método mais considerado eficiente e mais humano, contém ironia, é a câmara de dióxido de carbono, em que os porcos são colocados em câmeras e eles acabam sendo sufocados enquanto seus olhos, bocas, narinas e todas as cavidades do seu corpo queimam, até eles morrerem. As matrizes nessas porcas que eu citei, elas também passam por essas câmeras, mas por conta do seu tamanho, elas acabam ficando conscientes ainda, então elas não morrem. Depois elas acabam sendo mortas a sangue frio, né, pelo funcionário. Eles cortam as suas gargantas, é horrível. O segundo método que eles utilizam também em matadouros são as pistolas. Tem a pistola de dardo que eles usam na cabeça dos animais para prejudicar o seu crânio e deixar eles inconscientes, para que depois eles usam uma outra pistola, que eu não vou lembrar o nome, mas é uma pistola que tem uma força equivalente a de um martelo. E também eles usam o rifle, né? Depois de tudo isso também tem o rifle que eles usam, sem pontaria nenhuma, tá? É ridículo. Tem outros métodos que eu não vou citar todos aqui, mas vai depender de cada matador. Tipo, matadores maiores, eles usam isso, e menores, eles usam outro, sabe? Mas são enormes formas de tortura, sério. E depois esses porcos já mortos, né, ou semi-mortos, né, são levados para tanques em que tiram sua pele, seus pelos. Aqueles que não foram mortos, eles acabam morrendo afogados. Bom, agora eu vou contar da minha relação com os porcos durante a minha infância. Desde pequenininha, desde bebê, na verdade, eu sempre ia no final do ano passar as férias na casa da minha avó, aqui no Paraná mesmo.
Eu não sou do Paraná, sou do estado de São Paulo, então sempre era uma viagem, assim, pra vir pra cá. E eles tinham um costume, né, meus avós criavam porcos para que fossem mortos no final do ano. E eu me lembro de acordar com os gritos desses porcos sendo assassinados, sendo mortos. E olhar para a janela e ver meu avô, minha avó, meu pai matando esse animal, sabe? E eu não entendia o porquê, o motivo disso, sabe? Tipo, não fazia sentido. E era muito aterrorizante pra mim, sabe? Porque depois eles matavam, eles faziam várias coisas. Linguiça, a carne. Ah, eles faziam muita coisa, muita coisa, muita coisa. E depois eles serviam essa carne desse animal. E eu lembro de não querer comer. Uma porque eu já não gostava. Eu nunca fui muito fã de carne de porco. Nem bacon, assim, sabe? Eu nunca gostei, ainda bem. Mas minha mãe ficava falando assim pra mim, ai, come, senão sua avó vai ficar triste. E eu pegava um pedacinho, assim, pra agradar, mas não fazia sentido nenhum na minha cabeça, sabe? E era muito traumatizante pra mim, sabe? Daí eu fico pensando em quantas crianças que não passam por isso, né? Crianças que são criadas em fazendas e sítios, ou, né, que a família tem essa tradição de fazer isso. O quanto deve ser aterrorizante, assim, sabe? Pra uma criança assistir isso. Eu lembro que minha avó convidava eu pra assistir isso. Ela queria até me ensinar, sabe? E eu, nossa, recusava. E eu também tinha muito medo também de ir visitar os porcos, né? Eles eram colocados numa casinha, assim, sabe? E fedia muito, como eu disse, né? Não é só na indústria, não, que os porcos são colocados na própria sujeira. Nas fazendas também, em sítios, né? A maioria, né? E tem essa figura, né? Desse porco sujo, fedido, barulhento. Toda uma coisa construída, né? E eu tinha muito medo de ir lá visitar. Então não tinha muito contato, tinha mais medo, assim. E é isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nessas tradições, nesses costumes que não são nem de nenhuma forma naturais, são coisas construídas na nossa sociedade, a gente tem que repensá-las. Diferente da Maju, eu não tive assim um contato tão próximo com porcos, mas eu tenho uma história que me traumatizou bastante quando eu era assim criança para pré-adolescente, que aqui em Londrina tem a exposição, que sempre tem bastantes animais expostos, e tem a ala dos porcos, que eu lembro que eu não gostava de ir, eu não gostava do cheiro, não gostava de estar perto dos animais. Só que dessa vez tinha os porquinhos, a porca, como sempre, e estavam vendendo espetinho de carne de porco bem assim do lado. E o meu pai me ofereceu e ele me obrigou a comer. E eu lembro que assim, foi aterrorizante, nojento, mas ele me obrigou e eu percebo que as pessoas acham muito engraçado, elas caçoam da situação dos porcos. Ah, eu vou comer ele mesmo. Então é uma coisa horrível. Mas também, pensando em tudo isso que os porcos passam, também tem a questão de algumas doenças que são transmitidas pelos porcos. Acho que a que todo mundo lembra é a gripe suína, que teve o surto, a epidemia em 2009. Eu, inclusive, tive gripe suína. Mas a questão da gripe suína é que, na verdade, ela é uma junção de 3 tipos de gripe: a gripe humana, a gripe suína e a gripe aviária das aves. E os humanos se contaminaram através do contato com os porcos de criação. Mas além dessa doença, que é um vírus, também tem algumas doenças que você pega comendo a carne de porco, se ela estiver crua ou mal cozida, que é a triquinose, a cisticercose e a hepatite E. Então, você come a carne que não está crua ou mal cozida e você pode pegar. E também, claro, câncer, que os alimentos processados feitos com a carne de porco, salsicha, presunto, mortadela, bacon, tudo isso são processados que são altamente cancerígenos. Você tem muita chance de pegar câncer de intestino, câncer de pâncreas, sem falar que aumenta assim, de forma drástica o seu colesterol, então você tem muito mais chance de ter problemas do coração, AVC,
tem relação direta com obesidade. Então, é muita coisa, além da crueldade dos animais, tem esse contato com os porcos e, enfim, a gente dá mil motivos e parece que as pessoas ainda acham que é uma coisa muito normal abusar deles, comer e ainda sofrer as consequências disso. Esse foi o nosso vídeo sobre carne de porco, o segundo da série de vídeos que vamos fazer, então vai ter outros. E só uma coisa, é muito importante vocês assistirem esses vídeos e terem acesso às informações, mas também é importante também que vocês vejam imagens, vídeos, porque eu garanto pra vocês, depois que vocês assistirem, vocês não vão olhar pra carne da mesma forma. Foi difícil pra gente quando a gente foi fazer a pesquisa, né, pra ter informações sobre os porcos, porque a gente tem que assistir de novo, né, a gente já viu esses documentários, mas A gente chora muito. a gente chora, são cenas muito difíceis de ver, mas não tem como você não ver, porque ó, você tá comendo isso, então se você continuar ignorando então compartilhem, por favor, esse vídeo e quando vocês assistirem, falem para as pessoas assistirem esses documentários, para que cada vez mais pessoas se conscientizem e parem de comer esses animais que só sofrem e que a gente não precisa comer eles. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês também têm alguma relação com os porcos, se vocês pegaram alguma dessas doenças. E curtam, né? Não sei se eu disse isso. Mas se inscrevam no canal, que a gente vai ter durante o mês de janeiro esses vídeos destrinchando sobre cada animal e depois falar sobre outros lugares em que tem exploração animal. E não esqueçam de acompanhar a gente também no Instagram, Anjo Vegs, que lá tem reels, tem receitas todos os dias. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!